Oi, comentando então sobre o livro de Abraão, a respeito da questão quando algumas pessoas elas dizem, se você pegar o livro de Abraão e comparar com o cosmos que a gente tem hoje, não faz sentido. E não era para fazer, porque não foi isso que Abraão ele está dizendo ali. Se você ler com atenção e fizer uma boa interpretação de texto, o que que Abraão ele está dizendo? Que ele recebeu duas visões, né? Ele comenta até Urim e Tumim, mas o que que ele diz? Que quando ele está numa espécie de CTM, o senhor chega para ele e fala, ó, é isso aqui que os egípcios acreditam, essa é a forma como eles veem o cosmos, tanto que, por exemplo, para nós a gente vê, né, o centro é quem governa, quem tá tudo. Para os egípcios era o contrário, eles valorizavam muito o que estava por fora, uma visão totalmente diferente. Então, o que que o senhor ele faz? Mostra para Abraão como eles viam o cosmos, o que que fazia sentido para eles. Aí então o Abraão tem a mensagem que ele quer compartilhar, mas ele entende o que a forma como eles veem, e aí ele tem esse treinamento de chegar lá e edificar, começando edificando sobre crenças comuns, que qualquer missionário sabe que a gente aprende isso no CTM. Então não adianta querer ler e dizer, isso aqui não faz sentido para o nosso cosmos, porque não é para fazer. Não é disso que Abraão está falando. Ele estava indo ensinar os egípcios. Ele tinha que primeiro entender como que os egípcios viam as coisas. E aí então ele podia chegar e ensinar para elas. Como Amon ele faz no livro de Mórmon, né? Amon ele tinha todo o seu conhecimento de acordo com a crença nefita, mas quando ele está entre os lamanitas, o que que ele começa a fazer primeiramente? Ele começa servindo e aí depois ele começa falando sobre o grande espírito. E começa o quê? Edificando crenças comuns e a partir dali ele começa a ensinar, então, a mensagem que ele queria entregar para eles. E lembrando também que para os egípcios, eles falavam muito uma língua que era muito simbolismo, né? E isso fazia muito sentido para eles. Então, Abraão, além de tudo isso, também tinha que explicar, usar símbolos que fizessem sentido para que eles pudessem entender a mensagem que ele estava compartilhando, que não é muito diferente de nós. A gente também é uma sociedade que usa muitos símbolos no dia de hoje. Esse celular que eu estou gravando, a gente sabe que é cheio de, né, tudo é por simbolismo. Internet, você acessa redes sociais, os nossos dias a dia, a gente também tem símbolos, só que são símbolos diferentes, de uma realidade diferente, de um contexto diferente. E é isso que a gente precisa lembrar, então, quando a gente está ali lendo o livro de Abraão, e mais do que se atender a forma como Abraão está sendo preparado como, né, uma espécie de presidente de missão no CTM para ele ir servir, né, um presidente de missão missionário que está indo entre os egípcios para ensinar. Abraão também ele está deixando uma mensagem para nós a respeito também que existe o convênio abraâmico e que a gente conhece aí como novo e eterno convênio, como eu já comentei antes. Então tem que ter todo um contexto para a gente entender, aí às vezes criticar menos e começar a entender mais como isso se aplica para nós.